Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Há exatos 161 anos atrás, ou seja, no dia 12 de agosto de 1859, chegava ao Rio de Janeiro o missionário norte-americano Archibald Green Simonton. Por isso, na data de hoje, nós comemoramos o Dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. A IPB está fazendo 161 anos no dia de hoje. E eu desejo os meus mais sinceros parabéns a nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque, na verdade, igrejas são pessoas. E nós somos resultados, somos frutos de um investimento missionário, somos frutos da ação de Deus em nossa denominação. E é muito bom lembrarmos disso, mas não com ufanismo, não com excesso de orgulho, de vaidades, mas lembrarmos disso com muita humildade, de sabermos que Deus nos privilegiou de sermos uma instituição respeitável dentro do solo brasileiro, dentro do nosso país, já há 161 anos. Muito obrigado a Deus, porque nos permitiu sermos membros dessa denominação e, antes disso, de que essa denominação represente uma parte da cristandade de maneira legítima. Amém? Na sequência de nosso estudo sobre parábolas, essa noite eu gostaria da gente estar trabalhando a parábola que está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 13. É conhecida como a parábola do administrador infiel. E é uma parábola que eu devo confessar que para mim é uma das mais difíceis de ser interpretadas. Na verdade, o próprio Agostinho, um dos pais da igreja, assim chamado por causa da era patriarcal da igreja cristã, ele, certa feita, ele declarou que essa parábola ela era impossível de ser interpretada. E, na verdade, a dificuldade da interpretação dessa parábola, nós poderíamos dizer que reside quase que totalmente em um único versículo. O versículo de número 9. Esse é o versículo que traz uma dificuldade muito grande por causa da forma como ele é colocado, por causa da declaração que é feita ali. Lá no versículo 9, vocês vão ver uma afirmação que parece ser contrária à própria essência do cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, a parábola do administrador infiel, que alguns, ironicamente, chamam de mordomo prudente, ou mordomo infiel, era infiel, porém ele era prudente, né? Já começa o paradoxo aí nessa própria forma de abordar o título da parábola. Ela conta a história de um homem que estava sendo irresponsável com relação às coisas que lhe foram confiadas. A Bíblia vai nos dizer aqui, logo no começo, que havia um homem rico, e esse homem rico tinha um mordomo, tinha um administrador, que o texto aqui usa o termo defraudando, que ele estava defraudando o proprietário rico, o homem rico. Mas, na verdade, ele estava esbanjando vocês vão ver isso no decorrer do estudo, mas na verdade ele estava esbanjando aquilo que lhe era confiado. Ele estava gastando de maneira absoluta aquilo que foi confiado pelo seu senhor, pelo seu patrão, no caso. E aí o texto vai dizer que ele age com uma certa astúcia, com uma sagacidade tão grande, para que ele, diante da situação iminente de perda de emprego, ele iria ser despedido, tinha sido avisado, o seu senhor chegou para ele, põe em ordem as contas porque você vai para o olho da rua.
Não tem jeito para você. E aí, diante dessa realidade, ele usa de uma manobra que, digamos, no contexto em que da forma como ela foi contada, não nos parece uma manobra legítima, não nos parece algo honesto. Contudo, né, vocês vão ver que o próprio administrador, o próprio patrão, o próprio proprietário, o próprio dono da terra, ou da casa, ou da fazenda, ele elogia o administrador com relação à sua conduta. E logo depois, o próprio Jesus meio que endossa esse elogio no versículo 9, quando ele diz o seguinte: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, ou seja, das riquezas de Mamon, das riquezas do dinheiro, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. É aqui que reside o grande problema dessa parábola. Como interpretar algo dessa maneira? Algo que nós estamos vendo um contexto, uma história sendo contada sobre uma pessoa que está sendo infiel, uma pessoa que está usando de um argumento, de uma astúcia, e depois você percebe um elogio vindo do próprio Jesus, uma recomendação vinda do próprio Jesus. Como aplicar isso dentro de um contexto onde a Bíblia nos coloca que o cristão ele deve ser exemplo, ele deve ser fiel, o cristão tem que ser honesto. E, no entanto, essa parábola vem tratar e vem fazer uma afirmação tal qual essa, né? E muitas interpretações foram dadas em relação a isso, em relação a esse texto. Alguns chegam a dizer que não, Jesus aqui, ele não está olhando para a ação do administrador infiel como algo absolutamente errado. Impossível, porque o próprio texto vai dizer que esse homem estava defraudando o seu senhor, né? E outros vão dizer que há um fundo aqui simbólico, há uma percepção aqui que precisa ser olhada com carinho, com cuidado, porque de fato Jesus está usando uma ilustração, mas a mensagem propriamente dentro dessa ilustração, ela não é de todo negativa. Meus irmãos, o texto é o que é. A palavra diz o que diz. A gente não pode pegar um texto, porque ele é difícil de interpretar, e começar a aplicar a ele regras específicas para ele. Nós devemos interpretar todas as parábolas da mesma maneira. Nós devemos interpretar os textos dentro de uma mesma categoria de literatura, de forma literária, por assim dizer, exatamente da mesma maneira. Aqui se trata de uma parábola, está dentro do Evangelho, foi contada por Jesus, e existe uma ideia de contraste. E o que esse contraste tem a nos dizer? O que ele tem a nos ensinar? Eu vou deixar você com essa pulguinha atrás da orelha, porque assim você vai perceber, fazendo o nosso estudo, como que a gente consegue perceber lições preciosas, apesar desses paradoxos que aqui estão, apesar dessa aparente dificuldade, apesar dessa aparente contradição que esse texto nos traz. Então, vamos estudar com carinho, vamos analisar com calma cada partezinha escrita da nossa devocional nessa noite, que eu tenho certeza que você vai chegar ao final dela entendendo um pouco melhor qual foi o recado que Jesus quis deixar nesse texto. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine para entender esse texto e aplicar a sua vida prática e a sua vida familiar. Fique com Deus.